Fala, meus artistas, para essa aula aqui a gente vai aprender o conceito básico aqui de pintura, tá? A ideia do pincel digital é que é uma forma muito parecida de pintar em tela, só que a diferença é que a gente vai fazer aqui no digital, de uma forma bem simples, né? Primeira coisa, eu vou criar uma layer aqui diferente, né? Já criei a minha layer, vou colocar aqui esboço e vou fazer aqui o meu esboço. A gente pode fazer de duas formas esse esboço. Eu posso fazer à mão livre, assim como vocês já aprenderam, né? A desenhar à mão livre. E eu posso fazer esse esboço também copiando meu desenho por cima, né? Para quem não tiver uma habilidade de desenhar, que não tiver muita aptidão com desenho, eu posso criar uma layer nova, venho aqui na opacidade, vou diminuir a opacidade. Como o desenho aqui é vermelho, eu vou pegar uma cor azul. Eu posso fazer o meu desenho aqui por cima, tirar aqui os traços principais aqui, que aí facilita, né? Vai facilitar um pouco aqui, vai adiantar o meu trabalho, né? Então, tira aqui o básico e depois eu vou treinar só a pintura. Tá, mas é legal a gente fazer o desenho à mão livre, tá? Treinar o olho, treinar a habilidade aí, é bem mais rico e vantajoso. Mas, como eu falei, para quem não tiver muita habilidade com o desenho, é um recurso. Então, fiz aqui, vou tirar essa parte aqui agora. Beleza. Vou dar só um volume aqui agora sim, só pegar a ideia. Pronto. Opa, tá bom. Para mim tá bom. Vocês podem fazer aqui de uma forma mais detalhada, aí vai de cada um, ok? Então vou voltar a opacidade aqui para o 100%, que é a minha referência, né? Vou diminuir ela um pouquinho. Vou clicar na minha layer, clicar na letra V, né? A seleção aqui. Opa. Entra aí. Oh, meu Deus, estou apanhando. Isto. Puxar para cá, vou aumentar um pouquinho. Então vou deixar essa camada aqui de esboço, vou até escrever aqui agora, esboço. E vou criar uma camada por baixo dessa. Vou colocar aqui, fundo. Então, primeira coisa, eu vou configurar aqui o meu brush. Vou pegar aqui e apertar o F5. Vou vir aqui na meu pack de brush, tá? Tem aqui de uma comunidade que a gente vai disponibilizar vários brushes para vocês. Eu gosto muito desse aqui, ó, que ele tem uma textura. Deixa eu ver se esse aqui... esse aqui é legal também. Vou ver aqui o brush legal, que vai ficar maneiro. Esse é legal também. Esse também é legal. Então a gente pode testar. Geralmente eu uso os brushes mais simples. Eu não detalho tanto, não fico muito preso a isso não. Pode ser esse também. Então aqui a ideia é você pesquisar aqui, escolhe o que vai te agradar mais, que vai dar um resultado bacana. Como eu vou fazer uma ideia de pintura, eu vou escolher um aqui que passe essa ideia de que é um pincel mesmo. Vou ficar com esse aqui. Depois eu vou vir aqui e vou diminuir um pouco aqui o espaçamento dele. Deixa eu ver se que é bacana. Eu acho que esse aqui está muito solto. Vou pegar um outro aqui. Deixa eu ver. Esse aqui tem muita coisa aqui, né? Geralmente eu uso os mais simples. Eu não gosto de usar nada muito sofisticado, não. Ó, esse é legal. Esse é bacana. Deixa eu só diminuir aqui. Espaçamento. Isso. Tá bom. Eu gosto dessa ideia de lembrar um pincel, né? Tá. Então, vamos para um básico aqui. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer um tom de base, né? Quem tiver dúvida, eu posso clicar aqui no Alt e eu pego essa seleção aqui e eu consigo selecionar a cor, né? Então essa aqui vai ser a minha cor base. Vou clicar no F6 para abrir aqui a minha paleta de cor e eu posso fazer duas coisas. Eu posso pegar aqui, puxar para baixo e criar uma cor para sombra e posso ir aqui em direção ao branco para criar meu tom de luz, né? Então, basicamente, eu vou sempre usar dois ou três tons. Um base, sombra e luz, tá bom? E depois eu posso subir nessa escala, não tem problema. Por verde eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui um tom de base, posso pegar aquele um pouquinho mais escuro
aqui. Vou descer aqui rumo ao preto para escurecer. E depois eu vou em sentido branco aqui, ó, para fazer um tom mais claro. Então eu tenho aqui a minha paletinha de cor. Eu posso ir misturando isso aqui também, né? Eu posso pegar um pouquinho dessa cor, pegar essa aqui e misturar aqui um pouquinho, eu vou ter uma cor nova. Quem quiser ir fazer isso é válido também, tá? Vai misturando aqui, vai criando tons novos, ó. Porque a ideia é esse processo aqui eu já faço direto na pintura. Então, por isso que eu não fico misturando tanto aqui. A gente pode ir testando também, pesquisando, para não ficar refém aqui de ficar copiando, né? Para ficar muito idêntico. Então, o meu fundo, vou pegar aqui o meu esboço de novo e vou vir na opacidade e vou deixar aqui uns 20, 30%. 20, 26%, tá bom. Vou pegar o meu fundo, minha cor de base, eu vou vir e pintar ele todo. Pintar ele todo aqui. Como eu falei, eu vou fazer de uma forma mais simples para realmente dar aquela ideia que é pintura mesmo, né? Como se eu estivesse pintando uma tela. Faço toda aqui essa parte de vermelho. Quem quiser selecionar e preencher com baldinho, pode também, não tem problema não. Mas eu vou fazer na mão mesmo, porque sou raiz. O bacana aqui do Photoshop é porque tem uma infinidade de ferramentas que a gente pode usar. Eu estou aqui do jeito mais arcaico, aqui, mais simples para a gente fazer, né? Mas funciona. Pincel digital, a ideia é pegar essa técnica aqui, que vocês vão aprender, e a gente usar elas também na, na pintura em tela. Beleza, base. Aí eu vou criar mais uma layer e vou fazer aqui o meu pimentão do fundo. Vou colocar aqui só fundo, vou colocar um P1, que é o pimentão do fundo. Vou pintar esse aqui primeiro e depois eu vou pintar o que está na frente, tá bom? Já que eu tenho a minha base, vou pegar aqui, clicar nessa barrinha de opacidade, vou diminuir ela aqui um pouquinho, até uns 80% aqui, e vou pegar aqui a minha cor escura e vou começar a fazer tudo que for os tons mais escuros aqui, eu venho fazendo, ó. Vem fazendo com calma aqui, vem puxando. A ideia é dando umas pinceladas mais chapada mesmo. Não vou fazer uma sombra muito definida, muito certinha. Então, tudo que for sombra aqui, eu venho fazendo. Beleza. Como que eu vou melhorar essa sombra para dar aquela ideia de degradê? Eu posso vir aqui, ó, pincelei bem de leve. Aí eu clico aqui e começo a pintar de novo. Clico de novo. Então eu vou criando uma escala de tons, ó. E se eu quiser escurecer um pouquinho mais aqui, eu venho, desço um pouquinho a paleta aqui, ó. Já peguei uma cor nova. Ok? Então aqui, tá beleza. Pintei, fiz as sombras. Agora eu vou pegar meu tom aqui mais claro e vou tentar identificar mais ou menos onde tem luz, ó. Tem uma luz mais ou menos aqui. Aí ela vem mais estourada, essa parte eu vou fazer depois. E para mim tem uma luz aqui também, assim. E depois tem a parte mais estourada. Aí aqui ela faz um contorno, ó. Faz um contorno. Vou diminuir aqui o tamanho do meu brush e vou fazer esse contorno. Ó, vem contornando aqui. Só que aí tem uma questão seguinte. A gente tem algumas luzes de ambiente, né? Parece que ela está em algum ponto e essas luzes não são brancas, elas são luzes mais coloridas. Eu imagino que está refletindo aqui um pouco do verde do caule aqui na planta. Então, primeiro eu vou fazer o caulezinho verde. Fazer essa parte aqui. Vou colocar a parte escura para dar um contraste. Posso diminuir aqui também, né? Para fazer mais detalhado. E depois vou pegar a luz, essa luz que eu fiz aqui, e vou dar só aquela pinceladinha para dar um contraste. E vou fazer a mesma coisa o contorno aqui, ó. Ó, pintei um pouquinho, vou copiar. Criei um tom novo, né? Eu vou fazer esse contorno aqui por volta, ó. Bem suave. Com esse verde mesmo.
Ó, ficou bacana. Agora, eu posso copiar aqui se eu quiser, né? Mas é interessante eu pegar esse tom aqui e vou subir ele aqui, ó, quase pro branco. E vou fazer essas luzes mais estouradas. A ideia é dar umas pinceladas, ó, de leve. Posso diminuir aqui um pouco o tamanho do brush. As pinceladas. Aqui do meu jeito. Beleza? Aqui nessa parte de cima, parece que tem um pouco desse verde também. Eu vou copiar aqui a cor para não precisar fazer de novo. Eu vou dar uma pinceladinha aqui. E vou fazer aqui essa luz rebatida. Beleza, para mim aqui tá bom. Aí agora, o que eu vou fazer? Deixa eu apagar esse aqui. Vou criar uma layer nova. Vou colocar P2. Esse pimentão, esse primeiro pimentão aqui. Pegar o tom de base. Só melhorar esse contorno aqui. E vou fazer o mesmo processo. Sombra. Aonde tiver sombra, eu vou pintar. Vem escurecendo aos poucos. E fazendo, aí puxando, ó. Eu dou umas pinceladas mais leves, né? Sem apertar a mesinha, o lápis na mesa digital, que aí tem uma acessibilidade, né? Eu estou simulando aqui uma pintura e vou pegando aqui um pouco do movimento do meu desenho, né? Isso aqui é muito parecido, é quase que idêntico pintar uma tela de verdade. Então, é a ideia de usar essas técnicas aqui para o físico também, né? Ó, eu posso fazer essa parte toda aqui, assim. Aí, como vai ficar muito grosso, eu pego aqui o vermelho, copiei, e venho fazendo um recorte, ó. Tá ótimo. Posso ir refinando mais, dar uma pincelada, copio essa cor nova que eu fiz, e venho pincelando para dar uma ideia de degradê. E também eu posso escurecer um pouco, né? Aqui mais próximo aqui. Aqui mais próximo eu percebo que é mais escuro, né? Aqui também, ó. Posso escurecer um pouquinho. Posso passar por cima do meu desenho aqui. Vai ser verde, mas eu crio uma layer nova, vou pintar por cima depois. Então, ó, vê, ó. Dando pinceladinhas mesmo, ó. Pra mim tá bom. Agora eu vou pegar essa cor mais clara que eu fiz aqui e vou fazer do mesmo processo. Tentar identificar aonde tem esses focos de luz e vou dando uma clareada, né? Para melhorar o volume, ó. Pinceladas leves. Muda um pouco a direção aqui para dar uma ideia de volume. Percebe que eu não me importo quando o pincel, a tinta sai um pouco assim do desenho, né? Que na pintura em tela isso aí ajuda a dar volume e ajuda a dar claridade também, ó. Aqui eu acho que tem um pouco também, mais ou menos assim. Ó, eu acho que se eu der um volume aqui vai ficar melhor. Então o que eu vou fazer? Vou pegar essa cor, vou pegar a cor base, na verdade, e vou escurecê-la um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho. Deixa eu ver se funcionou. Lá, funcionou. Bem sutil, bem leve, ó. Quase imperceptível. Beleza? Vou clarear um pouquinho mais essa parte aqui. Posso pegar esse verde também, ó, que eu fiz, ó. Dei uma pincelada, copiei a cor nova que eu fiz e vim passando aqui, ó. Aí aqui também tem um contorno em volta, né? Um contorno bem fino. Então com esse verde também, eu vou pegar e vou fazer esse contorno. É legal a gente ter essa ideia, né, de luz rebatida, porque a gente consegue enriquecer muito a pintura. E são detalhes, são coisas minuciosas, mas faz muita diferença. Pego a minha cor de base, vou subir rumo ao branco, não vou colocar branco total, tá? E vou fazer essas luzes aqui estouradas. Aqui tem uma, diminui um pouquinho, aqui tem outra, e aqui tem mais uma. Percebe como fica legal? Fica parecendo realmente uma pintura feita à mão, né? Fica aquele negócio assim muito é, artificial, muito... Às vezes a pintura, quando ela fica muito lisinha, parece... não passa uma bacana. Por exemplo, eu não gosto, né? Mas aí vai do gosto de cada um. Agora eu vou criar mais uma layer.
e vou fazer essa parte aí do caule, né? Eu já tenho aqui a minha cor de base, que é esse verde. Eu posso colocar o escuro também, né? Essa parte aqui toda é escura, então vou começar com o escuro aqui. Pintar por cima. Quem tiver dificuldade e quiser adiantar, pode pegar aqui esse laço tool e fazer aqui, selecionar. Espera aí. Selecionar essa parte aqui. Tá, aqui é para usar. Beleza. Clicar aqui no baldinho. Pintei. Agora. Pronto. Já adiantou um pouco aí. Só que aquela ideia que eu falei, né? As bordas vai ficar muito certinha, eu não quero isso. Então, eu quero umas bordas mais suaves, né? Quero fazer algo parecido com a pintura real. Vou misturar um pouco aqui, pegar o vermelho também, jogar aqui para cima. Dar uma suavizada. Beleza. Agora eu vou pegar essa cor base que eu fiz, né? Para fazer esse meio. Ó, fiz o meio. Vou fazer diferente aqui. Vou criar uma layer nova para ele. Aqui o meio. E tem esses detalhezinhos assim, ó. Então vou pegar aqui, afinar o meu pincel. Vou fazer esses detalhes, ó. Parece uma estrela, né? Se a gente for observar lá, parece uma estrelinha aí. De várias pontas. Vem puxando aqui, vai brincando. Agora eu vou clarear um pouquinho. Pegar aqui as partes das luzes. Vou pegar a base de novo, copiar, escurecer ela e fazer aqui as ideias de sombra. Como eu criei uma layer nova, eu vou vir aqui na parte de baixo que eu criei e percebe que ela tem uns lances mais escuros, né? Copiei aqui, escureci um pouco mais. Eu vou fazer essas ideias aqui, ó. Ó, essa parte aqui de cima eu fiz uma layer diferente, eu posso pintar por cima dela que não vai aparecer. Beleza? Vou pegar aqui, descer a outra camada aqui do pimentão número 2 e vou melhorar um pouco essa sombra aqui, né? Ó. Melhorei aqui, dei umas pinceladas. Aqui parece ter umas luzes meio estouradas, né? Eu posso mudar de layer, tá? Clicando com o Ctrl e se vocês observar aqui, segurando o Ctrl e dependendo aonde eu aperto aqui, ó, clico, ela vai mudando a layer. Então, às vezes eu não fico procurando aqui, eu simplesmente clico em cima de onde eu quero pintar e vou mexendo. Copiei a cor, colocar uma luz mais estourada para cá. E vou melhorar um pouco também essa parte aqui, escurecer ela um pouquinho para dar um contraste melhor. Opa. Deixa eu ver como é que vai ficar. Então é isso. A ideia principal é, faz o esboço. Vou até tirar esse esboço aqui. Faz o esboço, tom base, sombra e luz. E depois a gente vai fazendo as brincadeiras aqui, misturando uma tinta na outra, pegando alguns tons, umas luzes refletidas, enfim, umas luzes mais estouradas, a gente vai brincando. Mas sempre tem uma referência de lado. Então transformamos isso aqui numa pintura. Ok?